Paz seja convosco. Queremos louvar ao Senhor por mais esse dia, mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos na sua casa, louvando, adorando e bendizendo o seu santo nome. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar na tua presença, Pai querido, na nossa vida. Queremos apresentar o nosso coração diante de ti. Pedimos, Pai querido, que nesta manhã o Senhor fale conosco mais uma vez. Que o Senhor nos traga, Pai querido, um entendimento, que nós possamos aprender mais de ti, possamos conhecer mais do nosso coração. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco. Saúdo os irmãos, as irmãs que estão conosco fisicamente e também aqueles que estão pela internet. Temos procurado falar dos pecados para que você possa identificar na sua vida e assim estabelecer estratégias para se purificar. Muitos não dão importância. Tenho falado em especial com a nossa igreja em relação à escola dominical, mas vejo que as pessoas elas não dão muita atenção. Os problemas eles continuam vindo, as dificuldades elas estão cada vez mais patentes aos nossos olhos. Ontem estava vendo um pequeno programa falando sobre a condição do gênero humano e sexualidade. A gente vê como as coisas elas estão bagunçadas. E você, sem as armas para você lutar contra isso, você é uma presa fácil para essas doutrinas novas. Também vi com muita tristeza uma igreja nos Estados Unidos, uma denominação muito grande, em que eles estavam ordenando, não, nem a pastor, mas a bispo, pessoas que se dizem não binárias, ou seja, eu não sou homem nem sou mulher. Então a gente vê que o mundo está cada vez numa condição ruim, cada vez má, e nós temos procurado trazer os ensinamentos na escola bíblica dominical com esse objetivo. Semana passada trabalhamos com a mania de julgar, e hoje nós vamos falar a respeito de inveja e falar um pouco também sobre ciúme. Todos nós sentimos inveja em alguma medida, também sentimos ciúmes das pessoas, e creio que nós vamos poder tratar de elementos aqui que vão ser bem proveitosos na tua vida espiritual. Recentemente, certo cristão ficou sabendo que sua amiga, que escreveu tantos livros quanto ele, vive recebendo convites para dar palestra aos 4 cantos do mundo. Ao ouvir isso, ele pensou com seus botões: escrevi tantos livros quanto ela, por que não me fazem convites desse tipo? Isso chama-se inveja. Você vê o trabalhar, você tem um trabalho a ser desenvolvido, você está desenvolvendo um trabalho, mas você não quer apenas desenvolver o trabalho, você quer ser reconhecido. E se ninguém for reconhecido, tudo bem. Mas eu não ser reconhecido em detrimento de outro, isso me causa mal-estar. Fui tentado, esse cristão, ainda que apenas rapidamente, a ficar com inveja dela. Inveja é uma percepção dolorosa e muitas vezes cheia de ressentimento de que alguém está sendo beneficiado e você não. Isso acontece em todas as áreas, isso acontece em casamento, isso acontece na escola, isso acontece no casamento, isso acontece em vários locais, no trabalho. Você quer reconhecimento. Aquela música, tem uma música que era muito cantada dentro do meio pentecostal, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Isso é uma tremenda mentira, porque nosso coração anseia por ser reconhecido. Nós queremos o tapinha nas costas, nós queremos o reconhecimento. Às vezes queremos esse mesmo privilégio, o que resulta no pecado da cobiça, e podemos acabar ficando ressentidos com a pessoa que tem o que não temos. E interessante que você vê uma pessoa sendo próspera, você vê uma pessoa que está recebendo um reconhecimento que você acha que você merece, ele gera em você ressentimento com essa pessoa, que não tem nada a ver com isso.
que não está preocupada com isso, às vezes nem está percebendo a sua existência, mas nós criamos este laço de inveja com as pessoas. Nós não invejamos pessoas de forma aleatória, não. A nossa inveja não é algo de forma geral. Normalmente, a inveja nos tenta em duas áreas. Primeiro, nós somos propensos a invejar as pessoas com quem mais nos identificamos. Pessoas que são importantes para nós, pessoas que podem nos ter referência, pessoas que nos ajudaram, inclusive, pessoas que são próximas. Nós invejamos essas pessoas. Segundo, somos propensos a invejá-las nas coisas que mais valorizamos. Você inveja uma pessoa, não naquilo que você não liga, não naquilo que você não gosta, e sim naquilo que você acha importante. Então as duas regras da inveja são, primeiro, nós invejamos aqueles com quem nós temos afinidade. Não necessariamente uma afinidade pessoal de você conviver, mas às vezes de você olhar para aquela pessoa como alguma referência. E também nós somos propensos a invejá-los nas coisas que nós achamos importantes. Essa amiga escritora dessa pessoa que falava se encaixa nessas duas áreas. Eles dois lutam na mesma área, ensino e literatura, que é uma área que aquele homem valoriza muito. Eles dois têm usufruído muitas bênçãos em seu trabalho, mas nenhum deles se tornou o que se chama de um escritor ou professor famoso. Simplesmente essa pessoa, essa conhecida desse escritor, ela está sendo chamada para dar palestras. O fato de a escritora usufruir um privilégio que ele não tem, instiga ele à inveja. Então, quando você, mesmo no ministério pastoral, você começa a olhar para pessoas que desenvolvem o ministério como você, às vezes tem menos tempo de oração, menos dedicação à palavra, menos dedicação à oração, e você vê que o ministério da pessoa ela flui bastante. Eu não consigo me comparar a uma igreja que ela é uma igreja que não prega a palavra, porque eu sei que os parâmetros eles são diferentes. Então, às vezes eu vejo algumas igrejas em que a santa ceia da pessoa é servida com um potinho, com uma fita, sei lá, como é que é, um selo, né? E aí o pãozinho vem num recipiente, e aí você olha o louvor, aquele louvor maravilhoso, com instrumento, jogo de luz. Eu não me comparo com uma pessoa como essa, mas eu me comparo com uma igreja de uma pessoa que anda junto comigo. Então isso gera em nós esse tipo de situação. O que então instiga a inveja, gente? Essas pessoas que recebem convites, ou essas pessoas que recebem esse tipo de agrado a mais, levam-nos a ficar desconfortáveis. Nesse caso, essa moça, que é amiga desse escritor, recebe esses convites para dar palestras, enquanto ele não recebe nenhum. A ironia é que ele não gosta de viajar para fora do país. Interessante. Esse escritor, ele não quer ser convidado. Ele não chama. Até estava brincando com a Rosângela esse dia. Brincando é modo dizer. Eu vou, pela graça de Deus, vou dar aula lá na Bahia, na quarta, quinta, sexta, sábado. Vou sair na quarta-feira à noite. Volto para dar a dominical. E aí eu comentava com ela assim, todos os pastores foram convidados para ficar no domingo. E apesar de eu saber que eu não iria querer, eu não aceito o convite no domingo, porque o meu compromisso é com a minha igreja, aquilo me incomodou. Por que ele convidou? Fulano, Beltrano, Ciclano não me convidou. E eu fiquei, apesar de não me exteriorizar, meu coração ficou assim, por que eles receberam e eu não recebi? E aí quando ele me convidou, eu falei, não posso. Entendeu? Então, apesar de ser um sentimento, não sei se dá para nominar assim, um sentimento de baixa inveja, houve um sentimento de mal-estar dentro do coração. Eu sabia que eu não iria. Eu sabia que eu não iria fazer esse tipo de coisa, em especial que é dia de Santa Ceia. Eu não iria trocar a minha igreja pela igreja de um terceiro. E mesmo assim me trouxe um tipo de incômodo. E esse incômodo chama-se inveja. E esse homem, ele não gosta de viajar para fora do país, ele não gosta de voos longos, ele não gosta de passar pela imigração, de lidar com moeda estrangeira, reuniões com pessoas cujo idioma ele não conhece. Então por que ele foi tentado a sentir inveja com a sua amiga?
porque ela estava sendo mais reconhecida do que ele. Nós queremos ser reconhecidos, nós precisamos de atenção. Então às vezes a gente fala demais, a gente quer conversar demais, a gente quer entrar no meio de uma conversa e dar a nossa opinião quando não nos foi chamado. E muito mais nós somos achados como inconvenientes do que pessoas realmente que são importantes. E em vez de nós conseguirmos a atenção que nós queremos, nós afastamos as pessoas. Por que ele foi tentado a invejar a sua amiga? Porque ela estava sendo mais reconhecida do que ele. Percebeu como a tentação da inveja é sutil? Aparece de uma maneira muito tranquila. Parece que não é nada. É como uma pequena goteira que começa a cair. Essa goteira começa a cair e parece que não é nada. E às vezes você, dentro da sua conta de água, você vê lá a torneira pingando, você fala, é tão pouca água. E ela vai pingando, quando você vai ver a feita conta no final do mês, poxa, eu pagava 100, eu estou pagando 150. Será que foi só aquela gotinha? Foi só aquela gotinha. A nossa inveja é a mesma coisa. Ela começa pouquinho, ela começa como uma gotinha pequena, mas no final das contas, como todos os pecados, tem um prêmio que chama-se morte, o afastamento de Deus. Nunca sou levado a invejar músicos. Eu não invejo músicos. Eu não invejo artistas, empresários, profissionais bem-sucedidos. Você pode até os admirar. Eu posso até os admirar, mas eu não os invejo. Trabalham no mesmo campo, que valorizo muitíssimo, porém estão tão acima de mim que não me identifico com eles. Como é que eu vou me identificar ou vou sentir inveja, por exemplo, da igreja do pastor Paulo Júnior, ou do pastor Nicodemos, ou do Heber Campos? São homens que estão teologicamente acima, de tal maneira que não tem comparação. Mas eu me comparo com a igreja do pastor Alex, com o pastor Jaci, pastores que andam conosco. É assim que nós funcionamos, é assim que o nosso coração funciona. Consideremos, por exemplo, um jogador iniciante de futebol, por exemplo, que sonha em um dia fazer parte de um time profissional. Ele não vai sentir inveja do Neymar ou do Cristiano Ronaldo, mas ele vai sentir inveja daquelas pessoas que estão próximas a ele, treinando como ele, e que são reconhecidas e ele não é. Ele não inveja os jogadores desse time, pois estão em outro nível. Talvez inveje um colega de time que esteja se destacando mais do que ele, especialmente se achar que o colega está sendo favorecido pelo treinador, e nós temos encontro também com isso. Quando pessoas reconhecem outras pessoas e não nos reconhecem. E você, mentalmente, você faz aquela conta matemática, por quê que essa pessoa é reconhecida e eu não sou? Por que aquela história ela agrada mais e a minha não agrada? E não há problema em você mensurar isso, desde que você não se sinta tentado a buscar uma situação como aquela. Talvez inveje um colega de time que esteja se destacando mais do que ele. Um corretor de seguros provavelmente não inveja um atleta que ganha um salário colossal, mas pode muito bem invejar um corretor que venda mais seguros do que ele. É improvável que o pastor de uma igreja pequena ou média inveje o pastor de uma mega igreja, mas será tentado invejar o pastor do mesmo bairro, cuja igreja esteja crescendo mais do que a sua. Talvez eu passe aqui atrás e veja a igreja, que tem uma igreja dos motoqueiros aqui atrás, e eu olho e falo, por que essa igreja tem mais pessoas do que eu? Por que na nossa escola dominical não há mais pessoas? Por que as pessoas, independente do preço da gasolina, não vêm aqui, mas vêm na igreja do outro? É o coração humano que lida com essas situações. Nós temos situações de inveja o tempo inteiro, todo o tempo. Posso até falar da Rô, entendeu que trabalha lá com os produtos dela de low carb. Pode ser que ela não inveje uma grande pessoa, mas ela possa se incomodar com uma pessoa que trabalha próxima a ela, que tem as mesmas habilidades e que talvez venda mais do que ela. O motivo de sermos invejosos nessas situações é que existem tantas semelhanças que as diferenças saltam aos olhos. As coisas elas são tão parecidas.
Você começa a comparar item a item, e você olha e fala assim, poxa, mas essa situação é tão parecida com a minha. Eu já cheguei, por exemplo, a falar com um pastor amigo meu, e fala assim, poxa, por que a nossa igreja, a minha igreja não cresce? Eu sei que eu não estou falando besteira. Eu sei que eu tento, da melhor maneira possível, mesmo sendo fraco, tento dar assistência para as pessoas, tento entrar em contato, tento ligar, tento falar com as pessoas. E por que mesmo assim o Senhor ele não permite que as situações ela veja? Mas em caso do outro pastor, ele também fala coisas sérias. Ele também é uma pessoa que busca ser pastor e a igreja dele cresce, a minha não cresce. Isso é uma luta emocional e espiritual que tem dentro do meu coração. Você tem as suas lutas. Talvez você olhe para a sua vida social, ou sua vida emocional, sua vida conjugal, e você fala, por que a minha vida não deslancha? Por que eu não consigo um bom emprego? Por que eu não consigo evoluir profissionalmente? Por que eu não consigo trabalhar ou conseguir um trabalho como eu conseguia com tanta facilidade antes? Eu procuro viver os caminhos do Senhor, e quando nós agregamos à nossa inveja elementos espirituais, porque nós sabemos fazer isso. Pô, mas eu entrego o meu dízimo com tanta fidelidade. Eu sou uma pessoa ofertante fiel, eu tento estar presente na casa do Senhor todos os dias. Por que a minha casa não é como de tal pessoa? O salmista fala sobre isso, que ele quase tropeçou quando ele via a prosperidade do ímpio. Ele olha para a vida dele e fala, espera um pouquinho, eu sou uma pessoa correta e eu não estou vivendo o que eu merecia. E quando eu olho para a vida do ímpio, eu vejo o ímpio recebendo mais do que eu recebo. Será que isso é sério? Será que isso é justo? E nós começamos a questionar, na verdade, a grandeza de Deus, o poderio de Deus, a justiça de Deus. Nós a questionamos, porque nós olhamos para a nossa condição e nós não achamos certo. O salmista achou isso. Não lembro se era o salmista Davi, mas um homem inspirado por Deus, ele falou daquelas coisas. Então isso é algo relevante ao meu coração e ao seu coração, o contexto da inveja. Pais invejam quando os filhos deles são melhores alunos ou atletas do que os seus, ou quando têm melhores empregos, se os filhos forem adultos em especial. O motivo de sermos invejosos nessas situações é que existem tantas semelhanças que as diferenças saltam aos nossos olhos. Mas por que o meu filho, ele estudou na mesma escola que o outro, tinha notas melhores do que as dos outros, e mesmo assim ele não conseguiu o emprego tão sonhado? Pais têm esse tipo de comportamento e cobram os filhos dessa situação. Quem sabe, em nosso caso, não invejamos amigos que moram em casas mais bonitas do que a nossa, ou que dirigem carros mais luxuosos. As causas da inveja, elas podem ser infinitas, ou melhor, elas são infinitas. Você pode invejar tudo, desde um celular, desde um meio de falar, uma forma de agir. Nós invejamos. As pessoas invejam. Quando as pessoas deviam olhar lá para a figura de João, que era conhecido como discípulo amado, eu duvido que não havia inveja no coração dos apóstolos, como houve inveja no coração dos irmãos de José, quando José ele era exaltado e recebia roupas melhores, e aqueles irmãos deviam falar assim, mas por que José recebe e a gente não recebe? E eles começaram a criar todo aquele ranço em volta de José. E é interessante você ler a história de José e ver que toda essa história é uma história que gira em torno da vontade de Deus, para cumprir um propósito. E José sofreu, porque com certeza a pessoa que sofre da inveja, ela também padece. Você se sente menos amado, você se sente menos querido, porque as pessoas elas começam a buscar outras pessoas que invejam uma situação semelhante, porque a pessoa não consegue ficar com aquela enfermidade apenas no seu coração, ela quer ter outras pessoas. Nós vemos isso bastante. Eu vou falar mais baixo, porque acabou de passar um casalzinho aí, homossexual. Eles não estão satisfeitos em ter a vida deles, eles querem que as pessoas aceitem
e não só aceitam, mas também vivam aquilo. Falava com algumas pessoas esses dias a respeito da dificuldade da luz. Ninguém falava com a minha esposa. Às vezes você se portar como um cristão gera no coração das pessoas a inveja, o mal-estar. Porque quer queira você, quer você não queira, você emana luz. Não uma luz originária do seu coração, ou da sua santidade, ou do seu ser, mas uma luz que vem do próprio Deus. Nós temos dentro do nosso coração a habitação de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus mora em nós. Uma das pessoas da Trindade vive dentro do seu coração. E quando você confronta ou você está perante essas pessoas, as pessoas elas se incomodam. Então, dentro desse exemplo, eu estava vendo ontem, e aí foram 25 minutos, mais ou menos 30 minutos que eu vi daquele documentário, digamos assim, em que a pessoa ela falava sobre essa condição binária, que é ser homem ou ser mulher. Não, eu não sou nenhuma coisa nem outra. E a pessoa ela começa a inventar uma série de facilidades que é semelhante, por exemplo, às igrejas. Então eu sou presbiteriano, mas eu sou presbiteriano com uma facção tal, de um jeito tal, ou eu sou batista isso, batista aquilo, assembleiano ministério XYZ. As pessoas elas buscam esse tipo de diferença para poder tentar de alguma maneira justificar as suas próprias atitudes. Então eu sou um homem de manhã e à noite eu sou um gato. Ou eu sou um cachorro durante o dia e à noite eu sou uma mulher. As pessoas elas se identificam com esse tipo de situação e saem à caça de pessoas que são tão problemáticas como ela. Esse sentido de inveja, porque eu gostaria muito de... Eu lembro de uma fala do ex-deputado falecido, Clodovil. E ele estava lá numa reunião LGBT lá, e aí ele olhava e falava assim: eu não concordo com o que vocês estão falando. E eles falavam: como assim? Não, eu queria ter sido nascido com desejos de homem. Eu queria ser homem. Eu queria ter constituído uma família, eu queria ter uma esposa, eu queria ter filhos. E as pessoas elas ficam incomodadas com esse tipo de coisa. Isso chama-se inveja. Então, cada dia está surgindo mais novos definições desse negócio de binários. Não tem saída, não tem fim. Um negócio de tal de que, sei lá, se fala assim, binários. Não sou nem homem nem mulher, eu defino o que eu sou. Não, cada dia surge mais definições. Tem uma nova bandeira aí, não é mais só bandeira toda colorida de arco-íris, tem uma bandeira agora vermelha, azul e branco. É uma mistura, uma confusão de... Cada dia surgem novas definições. E o salmo que você estava falando é o Salmo 73 de Asaf. Aí fala que quase me resvalaram os pés. Ele começou a invejar os ímpios, né, que tudo dá certo, mas depois ele volta atrás. É o Salmo 73. Então, quando a gente vê esse grande quantidade de coisas eclodindo, e vão eclodir cada vez mais, eu não tenho a mínima dúvida de que cada vez mais as pessoas elas vão procurar esse tipo de condição, mas vai continuar sendo uma declaração, entre aspas, de ódio de um grupo contra o outro. Porque nós que cremos, segundo as Escrituras, na condição masculina e feminina, ou como é denominada binária, nós vamos ser cada vez mais foco dessa inveja, desse mal-estar. Porque Deus ele criou o homem e mulher. Ele não criou um homem que seja translúcido, ou sei lá, pode dar um nome qualquer. E as pessoas, quando não cumprem o papel ao qual elas foram designadas, há uma série de dificuldades. E a gente vê que cada vez mais essa dificuldade ela vai aumentar, em especial nesta área da sexualidade. Hoje na Califórnia é proibido, mesmo que um homossexual ele queira ser ajudado a não ser mais homossexual, é legalmente proibido você fazer isso.
Mas eu quero. Não, não pode. Então, você entende que a pessoa, ela tem direito legal de ser o que quiser. Ela quer ser cachorro, ela quer ser gato, ela quer ser passarinho, ela quer ser meio homem, meio mulher. Eu quero nessa perna direita ser homem, nessa perna ser esquerda mulher. Mas se a pessoa, ela decidir não querer ser, ela não pode. Esse contexto da inveja, ele alcança o coração das pessoas e traz um amargor muito grande, porque a causa da inveja, elas são infinitas, não tem limite. Sempre que nos comparamos com alguém em uma situação melhor do que a nossa, nos deparamos com a tentação de invejá-lo. Quando nós olhamos pessoas, famílias, situações econômicas, igrejas e qualquer coisa, você começa a fazer comparação, naturalmente a aparição da tentação de você invejar. Talvez nem mesmo queiramos que os nossos vizinhos e amigos possuem. Simplesmente nos ressentimos porque eles possuem, nós não temos. Então às vezes você olha para a coisa, você nem tem vontade. Estou satisfeito com o que eu tenho. Mas só da pessoa ter você se incomoda. Isso é o coração humano. Ao sermos tentados a ter inveja de alguém. É bom lembrarmos que inveja, embora nos pareça um pecado sutil e insignificante, e muitas vezes que fique relegado ao nosso coração, porque inveja muitas vezes ela fica apenas no nosso coração. Ela faz parte dos pecados odiosos que Paulo relaciona. Romanos 1:29. Eu estava até procurando aqui no versículo. Romanos 1:29? É. Romanos, capítulo 1, verso 29, Melisa, por gentileza. (28) e 29. E 30. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Então a gente vê essa condição em que esses pecados eles são considerados odiosos perante Deus. E Deus coloca, através do apóstolo Paulo, a condição da inveja em equiparação com toda essa condição aí. Então, inveja não é qualquer coisa, é algo muito sério. Gálatas, capítulo 5, verso 21. Diene, por gentileza. São as obras da carne. 19 e 21, por favor. Repete, por favor. Gálatas, capítulo 5, verso 19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdias, divisões. 21 também? Era só 21. Só 21. 19 e 21. Mais 21. Eu vos previ. Não. Gálatas 5, 19, você já leu. Uhum. E o verso 21 agora. Ah, tá. Inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Poxa, mas por que o apóstolo Paulo ele coloca no mesmo patamar a condição da idolatria, feitiçaria, coloca na mesma condição bebedice, alcoólatras, na condição de inveja, ou seja, inveja é algo sério, não é brincadeira. O próximo tema de hoje ainda, além de inveja, é ciúme. Ciúme também é pecado. Ciúme e inveja, eles são pecados bem semelhantes, quase irmãos. Na verdade, geralmente,
usamos eles até como sinônimos. Existe, porém, entre eles uma pequena diferença que nos ajudará a enxergar mais uma vez como nossos corações são pecadores. Ciúme é normalmente definido como intolerância com os concorrentes. Existem situações em que o ciúme tem razão de ser, como no caso de alguém que está tentando lhe roubar o cônjuge. Então você pode ter falência. Ainda dentro do contexto ainda do primeiro tema, né, sobre pessoas, a inveja sobre, né, com pessoas mais próximas, é interessante que a gente, assim, pensar em tudo isso, é um meio, assim, muito comum dentro das igrejas, né, pastor? Muito comum. Aí ele fez lembrar o versículo de Filipenses, né, onde Paulo estava exortando a igreja, na carta, né, aos Filipenses. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e outros por boa vontade. Então, há diferença. Né? Há diferença. Então, há pessoas que proclamam o cristianismo por inveja. E é claro que a proclamação do evangelho mesmo por inveja, para o reino de Deus é proveitoso, não é proveitoso para aquele que proclama daquela forma. Né? Verdade. Então, entre ciúme e inveja existe uma pequena diferença. Ciúme é normalmente definido como intolerância com os concorrentes. Existem situações em que o ciúme tem razão de ser, como no caso de alguém que está tentando roubar o cônjuge. Deus chegou a afirmar que Ele é um Deus zeloso, no sentido de ciumento, que não tolera que ninguém nem nada, a não ser Ele mesmo, sejam adorados. Êxodo 25. Abra aí por gentileza, Luísa. Êxodo capítulo 20, verso 5. Não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus ciumento, zeloso e ciumento nessa condição, é como se fossem sinônimos. Contudo, o ciúme pecaminoso ocorre quando receamos que alguém se torne igual ou até mesmo superior a nós. A Bíblia oferece vários exemplos em que o ciúme aflorou e assim conseguimos ver que cara ele tem. No início da igreja cristã, quando as autoridades judaicas ainda mandavam e desmandavam, Lucas conta que o sumo sacerdote e os saduceus foram tomados de inveja dos apóstolos, porque mais e mais judeus estavam aceitando a Cristo. Rosângela, Atos capítulo 5, verso 17 e 18. Eles já haviam matado Jesus Cristo, eles aguardavam que a situação do cristianismo fosse, desaparecesse, mas não foi isso que aconteceu. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Por quê? Mais e mais judeus estavam abandonando o judaísmo para aceitar o cristianismo. Mais tarde, durante o ministério de Paulo, Lucas registra que os judeus de Antioquia da Psídia se encheram de inveja de Paulo e Barnabé, porque grandes multidões se reuniam para ouvir a pregação de Paulo. Minísia, Atos capítulo 13, versos 44 e 45. e 43, 44? 44 e 45. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Eles não estavam fazendo o trabalho deles? Eles não estavam fazendo aquilo que eles acreditavam? E por que eles estavam incomodados com a ação de Paulo? A ilustração clássica da Bíblia é o ciúme perverso que Saul tinha de Davi. Depois que Davi matou Golias, as mulheres cantavam. Em 1 Samuel 18, 7. Saul feriu milhares, porém Davi, 10 milhares. E aí ele fica incomodado, e a sequência desse texto, o Saul, ele olha e fala assim: o que falta para ele tomar o reino? O povo já é com ele. Mas Davi, ele estava trabalhando para Saul.
Ele estava fazendo aquilo que era agradável a ele. Eu vivi uma condição exatamente como essa quando eu congregava na outra igreja. Eu estava lá para ajudar, estava lá para fazer crescer, para somar. E aí o que aconteceu foi que a igreja começou a identificar em mim um pastorado e não o pastor que estava lá, simplesmente porque ele optou por não fazer as atividades pastorais. Saul se enfureceu porque elas deram mais honra a Davi do que a ele. Dali em diante, a gente conhece a história. O rei Saul passou a ver Davi como um rival e não só teve inveja, mas também teve ciúmes dele. Entendia ele como uma concorrência. Nós também podemos ficar enciumados se formos abençoados por Deus em alguma área da nossa vida ou ministério e de repente aparecer alguém e conseguir mais resultados do que nós. É uma situação. Eu estou aqui lutando, chega um pastor para nos ajudar aqui, a igreja começa a encher, o meu coração começa a falar, poxa, mas eu trabalhei por 8 anos com afinco e não aconteceu praticamente nada, esse homem chega e já acontece. O nosso coração é assim. Isso aconteceu também com o apóstolo Paulo, não no contexto que ele sentiu, mas a condição de Saulo, ou na condição de João Batista, com Jesus, em que os discípulos falam, olha, as pessoas lá estão indo para ser batizadas por ele, você não liga não? Interessante, João Batista respondeu, não importa que ele cresça e eu diminua. Mas tem que ser muito crente para falar uma coisa como essa. O engraçado é que as pessoas têm uma oportunidade de fazer, não faz, aí quando o outro começa a fazer, desperta nele esse pecado, né? Nós temos essa condição de que eu não faço, mas se alguém fizer, eu acho ruim. A Bíblia fala que a inveja apodrece os ossos, né? E o ciúme é duro como a morte. Imaginemos que um vendedor de carro tenha sido muito bem sucedido. E nos últimos 3 anos, ele ganhou o troféu de melhor vendedor da concessionária. Mas chega um novo vendedor que é contratado e rapidamente o ultrapassa em vendas. O novato recebe elogios e prêmios que antes iam para o Bento, ou o vendedor lá. É bem provável que o vendedor seja levado a ter ciúme do outro. Situações assim acontecem o tempo todo. Sempre aparece alguém que é mais jovem, que é mais capacitado, mais talentoso do que nós. Quando isso acontece, a maioria de nós fica com ciúmes. Não queremos que ninguém mais usufrua do sucesso ou das bênçãos divinas que experimentamos. Isso aparece demais em filme. Filme de jovem, então, é o cara na faculdade, é porque um dança melhor, um fala melhor, um é mais popular, outro é menos popular. Fica aquela discussão o tempo inteiro, todo o tempo. Como então lidar com a tentação da inveja ou do ciúme? Como você lida com isso? Como que nós podemos responder como João Batista? Importa que ele cresça e nós diminuamos. Primeiro, podemos sempre, como em muitas outras áreas de pecados sutis, nos abrigar na soberania de Deus. Você identifica isso no seu coração e o que você tem que fazer é começar a trabalhar para você identificar isso. Os pecados sutis, eles têm que ser identificados para que você possa matar. Se você não percebe naquele exemplo da goteira que aquilo está vazando, o que vai acontecer é que a conta de água vem alta. Quando nós entramos na casa que nós moramos, nós tivemos esse problema. Apesar do nosso consumo ser reduzido, a nossa conta vinha para cima de R$200 e eu saí caçando aquilo. Então, esse pecado sutil de ciúme, de inveja ou qualquer outro, ele tem que ser identificado. E você só identifica isso lendo a Bíblia, porque é ela que vai te mostrar o que é pecado e o que não é pecado. Primeiro, podemos sempre, como em muitas outras áreas de pecados sutis, nos abrigar na soberania de Deus. Identifiquei o que fazer, Deus me ajuda, vou para a cruz. Não há outro lugar a não ser a cruz. Precisamos reconhecer que é Deus que nos concede talentos, habilidades e dons espirituais. Se quisermos sair vitoriosos no combate à inveja e ao ciúme, temos de colocar Deus em campo. Não podemos esquecer que Ele determina não apenas as nossas habilidades, como também o grau dessas habilidades e da bênção que Ele irá conferir em seu uso. Apesar de nós medirmos o nosso sucesso de acordo com os resultados, não é assim que Deus mede.
Então a Menísia compartilhou lá que o restaurante do irmão dela não estava dando tanto lucro como deveria para saudável. E às vezes a gente quer mensurar a nossa vida espiritual ou emocional dessa mesma maneira. Então e aí é uma coisa que eu busco constantemente, se é a vontade de Deus que a nossa igreja ela continue sendo nesse nível de 30 pessoas, eu posso fazer o que eu quiser, que não vai acontecer nada. Mas também Deus pode dar estratégias que eu tenho que estar ligado. Então esse tipo de coisa é muito sensível. E é aquela coisa que eu sempre falei para vocês. Eu tenho a plena certeza de que Deus já falou para mim que eu tenho que cuidar daqueles que Ele me envia. Deus tem enviado. Apesar de a nossa igreja não estar aumentando, Rosângela e Luísa são pessoas que podem atestar o número de pessoas que eu estou atendendo presencial em casa que não são da nossa igreja. Pessoas de casos diversos, pessoas de outros estados. Procissão. Entendeu? Então na terça-feira em especial, eu começo literalmente às 6 horas da manhã e eu paro 18 horas, tendo apenas o horário de almoço. Então são pessoas que a nossa igreja, ou o nosso ministério, porque não é meu ministério, é nosso ministério, você me ajuda com o ministério quando você entrega o seu dízimo, quando você entrega a sua oferta, você mantém, possibilita que eu faça esse tipo de trabalho, porque nós não cobro nada. Eu não chego a pessoa, olha, a partir de hoje é R$100. Não tem isso. A pessoa ela vem, senta, ouve, chora, toma água, usa o lenço quando chora e continua não pagando nada. E quem paga essa conta? Você fez minha oferta. Entendeu? Então, apesar do nosso ministério ele não ser expansivo no sentido de números, nós temos alcançado muitas pessoas. Alguns pastores são excepcionalmente talentosos. Algumas pessoas são habilidosas em trabalhar com as mãos na construção de coisas, de ofícios mecânicos. Não só existem talentos, dons diferentes, como também há uma ampla diversidade de bênçãos de Deus sobre esses talentos. Tudo vem de Deus, que criou o pobre e o rico, que humilha e exalta, é Ele que faz. É Deus quem humilha um e exalta o outro. Salmo 75, 7. Precisamos reconhecer que ter inveja e ciúme é tirar Deus de cena, ou acusá-lo de injusto quando você sente ciúmes. Quando eu, Pastor Paulo, sinto ciúmes, sinto inveja, eu estou falando que Deus não é poderoso ou injusto. É isso que eu estou fazendo. Nós temos que entender essa situação. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar Deus no campo. Segundo, a segunda arma contra a inveja e o ciúme é lembrar que todos nós cristãos somos um só corpo de Cristo, individualmente membros uns dos outros. Romanos 12, 5 diz: cada membro está ligado uns aos outros. Eu sou membro do corpo. E apesar do meu membro, ou eu como corpo, não ter esse reconhecimento, eu estou fazendo o meu papel. E sem eu fazer o meu papel, o corpo inteiro padece. Sim. Esse tipo de pecado, ele é um sentimento? Eu acho que nasce como um sentimento, que vira como uma ação se você deixar ele criar raízes. Porque o amor é uma decisão. O ódio, ele nasce de um sentimento como esse, mas a partir do momento em que você põe ele em prática, ele vira uma ação. Então, o sentimento é uma coisa que inunda o nosso coração, como inveja e o ciúme. Você tem que... O que você vai fazer com ele? Esse é o X da coisa. Paulo nos incentiva a dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então, nós temos que olhar para o ministério dos outros, para a vida dos outros e falar assim: Deus abençoe. Em vez de termos inveja ou ciúme daqueles que levam vantagem sobre nós, ou ter ciúme de quem está aparentemente nos superando, nós devemos dar honra, aplaudir, porque nós somos todos membros do corpo de Cristo. De alguma maneira, o crescimento da igreja do meu irmão existe porque eu estou aqui trabalhando. Quando a gente vê, por exemplo, a propagação do Evangelho através dos missionários que vieram dos Estados Unidos, por exemplo, e vieram aqui e fundaram a Igreja Presbiteriana, a Batista, a Assembleia de Deus, muitos deles plantaram e não viram nenhuma colheita, para que hoje nós pudéssemos ter esse tipo de coisa, esse tipo de liberdade. Tem que trabalhar junto, né? Mas é esse o pensamento, e a segunda ferramenta. Nós temos que entender que, apesar de não haver
a colheita nossa, o reino está colhendo. A seara está se fortalecendo. E outra também, eu acho que a gente tem que entender que Deus tem um propósito na vida de cada um. A gente precisa sentir satisfação e entender que o seu chamado, o seu propósito é o bastante. Você não tem que ficar... Exatamente o ponto 2. É. Exatamente o ponto 2. Faça aquilo ao qual você foi comissionado. Só isso. Só isso. Você olhar para as pessoas com inveja ou com outro desejo, não vai resolver E nada. fazer aquilo que você está fazendo da melhor forma possível. Eu acho que isso faz toda a diferença. Sim, toda a eu diferença. também concordo com isso. Se for lavar louça, se for limpar o chão, se for pregar, se for dar aula, o que quer que seja, faça da melhor forma possível. O ministério de Paulo e Pedro é uma representação clara. Pedro e Paulo são apóstolos. Pedro e Paulo viveram com Cristo, andaram com Cristo, tiveram contato com Cristo de alguma maneira. O ministério de Pedro, pequeno. O ministério de Paulo, abrangente, mas sem o ministério de Pedro, não haveria o ministério de Paulo. Primeiro, colocar Deus no campo. Segundo, entender que nós somos comissionados a serviços específicos e nós temos que trabalhar em prol do reino. E terceiro, para finalizarmos, precisamos entender que se gastarmos energia emocional com ciúme e inveja, perdemos de vista o que Deus pode realizar de especial em nossas vidas. Se você perder tempo com inveja e ciúme, você não vai ter energia para fazer o que você tem que fazer. É algo que eu falo muito com as pessoas. Você gasta tanta energia com isso, tanta força com isso, que quando vem alguma coisa que realmente é importante, você não sabe lidar. Usando uma metáfora do esporte, não existe a condição de ser primeiro ou segundo reserva, nem de ficar no banco enquanto os outros jogam, não. Deus tem uma posição e uma tarefa para cada um que nós temos que preencher. Concordo que algumas tarefas ganham mais aplausos do que outras, mas todas elas são importantes perante Deus. Em contrapartida, em contraste, quando nós olhamos um pecado como assassinato, adultério, Deus pega a inveja e levanta no mesmo patamar. Ou seja, o trabalho pequeno que você desenvolva, ele é tão importante como um trabalho grande. Mas um pecado pequeno que você comete, ele é tão grave como um pecado que aos nossos olhos eles são grandes demais. Então, aqueles textos que Paulo escreve sobre os membros do corpo, e aqueles membros que ninguém vê, fala que eles têm mais honra do que os membros que são mais visíveis. Amém, queridos? Amém. Trabalhamos ciúme e inveja. Se Deus assim o permitir, a partir do intervalo, nós vamos trabalhar competitividade e controle. Senhor, te agradecemos por esse estudo de inveja e ciúme. Queremos pedir que o Senhor nos dê discernimento e nos dê forças para aquilo, para lutarmos contra isso, seja sentimento, seja ação, que nós possamos banir a inveja e o ciúme dos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Voltamos em 13 minutos, 12 minutos mais ou menos. Eu avancei um pouquinho para terminar esse tema. Deus te abençoe.